Bem-vindos a mais um programa do podcast Conecta Leite. Eu me chamo Juliano Baniski, trabalho na Cooperativa Castrolanda, sou zootecnista e trabalho na área de gestão e nutrição. Hoje é um imenso prazer, teremos aqui nossos convidados. Queremos apresentar agora. Primeiramente, eu gostaria de apresentar a Aline, que será a nossa co-host hoje, que também faz parte do time técnico da cooperativa. E os nossos convidados, que vieram um pouquinho de longe até, né? O professor José Luiz Moraes Vasconcelos, o qual já é professor aposentado da Universidade de Unesp de Botucatu. Seja bem-vindo. E também ao Dalton Sévolo, coordenador de demandas da empresa Zoetis, atuando aqui em todo o Paraná. Sejam bem-vindos mais uma vez. Gostaria que cada um fizesse uma breve apresentação da sua história, rapidamente. Por gentileza, professor José, também conhecido como professor Zequinha. Então, sejam bem-vindos, por gentileza. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui batendo papo com vocês. Eu sou, como se diz, nascido, criado e recriado em Passos, Minas. Minha família é de produtor de leite. Formei em Belo Horizonte, depois fui para Botucatu. Me aposentei em 2019. Continuo, graças a Deus, vivo e animado. Quer dizer o quê? Tentando manter fazendo o que eu gosto, que é trabalhar com animais, com sistema de produção, com pessoas, visando aumentar a produtividade do nosso sistema e melhorar a vida dos nossos produtores. Quantos anos de formado já, professor? Rapaz, formei em 1980, então quase 45 anos. 45 anos voltado à área de pesquisa e... Eu formei em Belo Horizonte em 1980, depois fui inclusive gerente de fazenda por 2 anos, uma grande experiência para mim, onde eu entendi melhor a prática. Além de ser filho de produtor, a fazenda, como trabalhar numa fazenda um pouco maior e o dia a dia de uma fazenda e como que é delegar funções, entender as pessoas e tentar cobrar delas o melhor delas para que tenha melhor resultado. Ótimo. Nota, por gentileza. Boa tarde. Primeiramente, obrigado Aline e Juliano pelo convite. Parabenizar a Castrolanda por essa iniciativa muito bacana, né, de levar informação para os produtores, para os cooperados, médicos veterinários. Bom, então, eu sou formado em medicina veterinária já há 24 anos. Estou na Zoetis há 21 anos. Já passei por algumas funções, algumas regiões do Brasil. E atualmente eu coordeno a equipe de geração de demanda aqui no estado do Paraná. Nós temos uma equipe de técnicos, né, que visitam as fazendas, médicos veterinários, as cooperativas, levando tecnologia, levando ciência para ter uma melhor produção, uma melhor saúde do rebanho, consequentemente uma melhor qualidade de alimento produzido, né, por esses produtores. E agradeço novamente o convite aqui. Legal, gente. Obrigada pela presença de vocês e a gente está muito satisfeito de poder trazer as duas pessoas que a gente conseguiu nesse momento aqui em Castro, né? Para o título hoje do podcast, que é Reprodução de Bovinos Leiteiros, os indicadores e as estratégias que estão sendo usadas atualmente. Só um comentário, eu lembro de quando eu estava na faculdade, eu me formei em 2013 para 14 ali, e teve algum evento que eu gostaria muito de ir, porque o professor Zequinha ia falar no evento. Não consigo nem lembrar qual que era o evento, mas hoje poder estar aqui tendo essa conversa junto com o professor, para nós é uma satisfação imensa. Com certeza que o Dalton também é uma satisfação imensa estar com vocês aí. A ideia, eu acho que do produtor ele já chega na dificuldade, né? Ele vai te perguntar assim, qual que é a maior dificuldade que você vê nas fazendas leiteiras hoje, qual que é o desafio que a gente tem. Porque assim, a gente fala muito de produção, mas aí a reprodução está atrelada a isso e vice-versa. Então a gente fica muito focado ali, a gente quer chegar com várias tecnologias, mas a gente tem muitos desafios, né? E aí eu quero ver o que você enfrenta, assim, e você enxerga hoje como desafio. Então, vamos discutir os desafios técnicos, né? Não vou discutir gestão, não vou discutir pessoas, não vou discutir outras coisas, né? Que não é a nossa área específica. E reprodução, na realidade, com essa sua pergunta, é o ponto, entre aspas, mais importante. Por quê? Porque a reprodução, tecnicamente, é uma característica de herdabilidade baixa, quer dizer, altamente influenciado pelo meio. Então, qualquer fator negativo em uma fazenda de qualquer tecnologia reflete na reprodução. Então, se você quer saber se uma fazenda está sendo bem manejada, se a nutrição está boa, se o conforto está bom, se o sistema está adequado, veja os dados de reprodução. Então, fazendas que têm reprodução excelente, eu não preciso nem entrar lá para saber que está tudo bem.
Fazendas que a reprodução não está adequada, também não precisa entrar lá para falar que tem algum problema, está tendo alguma falha. Qual que é a falha? Aí sim você tem que entrar lá para tentar detectar onde que está o problema. Concluindo, reprodução é o termômetro da qualidade do manejo na fazenda. E aí você falou de dados da reprodução. Quais dados a gente deve levantar para medir esse termômetro? Então, os dados para ter essa noção clara do que como está a reprodução, então o dado mais limpo que existe é a concepção na primeira inseminação. Por quê? Porque é o mais próximo do parto. Então, se as vacas estão tendo algum problema ao parto, que é um dos grandes desafios de saúde dos nossos animais, vai refletir na concepção na primeira inseminação. Então, concepção na primeira inseminação tem que ser o mais alto possível, né? O mais alto possível depois a gente pode até falar um pouquinho sobre isso. Mas é o que nos dá o melhor retrato de como está a fase mais importante da vaca. Ela pariu e ela leitou, está no pico da lactação e como ela está essa concepção nesse momento. Então, simplificando, concepção na primeira inseminação é o fator, no nosso ponto de vista, mais importante para ter uma visão clara de como está o manejo periparto da sua fazenda. E aí, a idade, por exemplo, a primeira concepção? Dias para a primeira inseminação, isso, né? Para a primeira inseminação. Isso hoje é o que a IATF trouxe, a inseminação artificial em tempo fixo, que há 20 anos atrás a turma tinha restrições e hoje cada vez mais virou rotina, né? Então, em algum momento, a gente tem que deixar claro que reprodução nada mais é que um pacote tecnológico, né? Associado a isso, e que a rotina para exercer o pacote tecnológico é vital, e a DF nada mais é que uma ferramenta que permite rotina dentro do sistema. Então, quando eu faço a primeira inseminação, normalmente, na maior parte das fazendas, a gente faz pela técnica de inseminação artificial em tempo fixo, IATF. Por quê? Porque eu tenho controle da situação total. É o momento que eu consigo mais ajudar a vaca, corrigir a vaca. E o protocolo de IATF não é apenas uma ferramenta para inseminar a vaca. O protocolo de IATF normalmente emprenha mais que a inseminação pós-observação de cio. Depois também podemos entrar nessa discussão. Por quê? Porque através de um bom protocolo de ATF eu coloco nas vacas o que ela mais precisa. Então, a vaca de alta produção, e aqui na região tem fazendas com altíssima produção, vacas com altíssima produção, principalmente com 60, 90 dias de lactação, com altíssima produção, na verdade elas têm menor concentração de alguns hormônios importantes. Então, o protocolo nada mais é que também para essas vacas um protocolo de reposição hormonal que permite colocar na vaca o que ela está precisando e, consequentemente, permite aumentar a fertilidade. Então, esse resultado na primeira inseminação é muito importante, que em vez de eu sair, por exemplo, de 30, eu posso sair a 40. Então, eu começo quando eu arrancar, eu estou já em maior velocidade em emprenhar mais rápido os meus animais. Então, é por isso que essa ferramenta, dias para primeira inseminação e concepção na primeira inseminação, são ferramentas que permitem uma visão simplista, né, mas muito lógica de como está o resultado na fazenda. E a questão do PEV, ele impacta nessa primeira inseminação, a concepção em primeira inseminação? Sim. Na realidade, é aí que vem um grande dilema, né? Você vai em algumas fazendas que estão com problema de concepção na primeira inseminação, às vezes a primeira recomendação é atrase o PEV, aumente o PEV, ou seja, dê mais tempo para a vaca. Eu vou falar para você uma coisa, se você quer chegar em algum lugar, se você anda mais rápido, né? Ou se você tem melhor resultado, na realidade você pode sair atrasado. Se você não anda muito bem, se o seu carro não está muito bom, você tem que sair um pouco antes. Então, concluindo, fazendas boas podem atrasar o PEV. Fazendas não boas não devem atrasar o PEV. Porque senão vai estar corrigindo um problema, criando outro problema, que vai ter repercussão subsequente. Então, mais uma vez concluindo, falar várias vezes aí para tentar finalizar claramente a mensagem, quanto maior a sua concepção na primeira inseminação, maior pode ser o PEV dos seus animais. Quanto menor deve ser o tempo para você liberar os seus animais. E isso aí você tem que fazer uma análise dentro da fazenda, primípara e multíparas. Então, quando a gente fala concepção na primeira inseminação, agora você dá um passinho a mais e fala assim, como que é esse resultado nas minhas primíparas, como é nas minhas multíparas.
E aí definir o PEV para primípara e o PEV para multípara, que são cenários diferentes, porque os animais são diferentes. Em reprodução, primípara é diferente de multípara. Então eu tenho que ficar muito atento nisso aí. Inclusive, para o PEV, no nosso ponto de vista, pode até ser diferente, dependendo do resultado na primeira inseminação por subgrupo de animais. Ótimo. E falando ainda também mais um pouco dos indicadores reprodutivos, teria mais algum indicador que a gente tem que estar de olho, assim, que... O mais comumente que os programas mostram, que é a taxa de prenhez, que é a associação da concepção e o do serviço, né? Mas, na verdade, o que eles nos trazem é a proporção de vaca gestante em algum momento. Então, para você, produtor simplista, né? Vamos lá, assim, o que eu quero? Eu quero a maior proporção de vacas prenhas aos 100 dias, aos 150 dias. Então, você faz uma planilha ali e fala assim, ó, eu tenho 100 vacas, eu tenho quantos animais prenhas com 100 dias ou com 150 dias. Isso, de alguma forma, está associado à taxa de prenhez, que é a ferramenta que os programas nos dão hoje para nos predizer a proporção de vacas gestantes. Então, eles estão muito associados. É que os programas normalmente nos trazem esse índice aí, que é velocidade para emprenhar minhas vacas depois que eu libero. Ou seja, depois que eu ligo o carro, quanto tempo eu gasto para chegar ao meu objetivo. Reprodução é isso. Eu quero emprenhar minhas vacas com 160 dias. A maior proporção das minhas vacas, 80% delas, por exemplo. Eu tenho que definir a velocidade que eu vou chegar a esse objetivo. Eu escutei, como diz, internet, né? A gente escuta muitas coisas e daí vamos para a base científica. Eu escutei algumas vezes já que tem alguns produtores que estão atrasando o PEV, deixando o PEV 80, 90 dias, digamos assim, para quando eu for sacar essa vaca ela não ter tanto leite. Não sei se vocês já ouviram alguma coisa relacionada a essa questão. Eu falei assim... Mas o que é tanto leite, né? Assim... Eu quero na minha fazenda o máximo de leite. Exatamente. Eu me arrepiou um pouco, vamos falar assim, na hora que eu escutei essa questão. Um lote de baixa com média de 30 e tantos litros. Eu quero ter a vaca secando. Hoje tem tecnologia para secar a vaca sem ter problema algum, independente se é até 15, 20, 30 ou 30 e poucos litros de leite, vamos falar assim. Então, eu quero ela produzindo mais. Porque quanto maior a produção de leite da vaca, mais me sobra por litro de leite produzido. Então, voltando a um ponto, por que reprodução é importante? Porque uma boa reprodução, vacas vão ter maior proporção de vacas com menor DEL. E quanto menor o DEL, maior a produção de leite por vaca, menor o custo por litro de leite produzido. Então, quanto mais eu secar vacas com maior leite, menor vai ser o custo médio de produção da produção de 1 litro de leite na minha fazenda. Ótimo. Então, assim, não me tem muita lógica, né? Assim, isso talvez é um conceito de X anos atrás. Além disso, quando eu atraso minhas vacas, então vocês estão numa região que faz comida de forma assustador. A gente saiu lá de São Paulo seco, né? Chega aqui tudo verde, bonito, né? Dá até um desespero na gente, de positivo no caso, né? Então, assim, esse excelente alimento, minhas vacas atrasando, pode ser que elas engordem. Se elas engordem, eu liguei o sinal negativo do próximo parto. Então, vocês estão... Quem está fazendo isso está fazendo deliberadamente, né? O quê? Aumentando o risco de problemas periparto, não devido à vaca ter atrasado, devido você ter colocado no calendário que você deveria atrasar a vaca. Então, acho que é para pensar bem nisso aí, né? Então, ficar atento nesse ponto aí para não deixar suas vacas parirem com maior score de condição corporal e, consequentemente, aumentar alguns riscos de saúde no próximo parto. Eu acho que você já puxou o assunto que a gente ia trazer também com relação ao score de condição corporal. Então, talvez um problema que aconteceu lá durante a lactação, atrasou para secar o animal, acabou engordando. E aí, como é que a gente faz para reemprenhar esse animal com score de condição corporal mais alto? Isso impacta? Na verdade, o que impacta a reprodução é a alteração do score, né? A alteração do score. Então, vacas que perdem peso pós-parto têm menor fertilidade. Vacas que ganham peso que eu falo, score pós-parto tem melhor fertilidade. Então, a pergunta mais simples que tem é: qual vaca que perde peso? A gorda. A magra não perde peso. Qual vaca que ganha peso? Entre aspas, não, a magra não é a magra doente, é a magra com score adequado. É a que está com menor score. Então, isso deixa claro para nós que o score é uma ferramenta disponível que impacta na lactação subsequente. Então, minhas vacas, em termos de reprodução, eu quero que elas ganhem score de condição corporal pós-parto. E qual que é essa vaca?
é a vaca 2,75 para 3,25, não a vaca 3,75 para 4,25. Então a vaca de 4, só para me facilitar, vou colocar a 4,3, a de 4 só tem uma coisa acontecer com ela, perder peso. A de 3 só tem uma coisa acontecer com ela, ganhar peso. Então essa vaca que vai ganhar peso vai ter melhor fertilidade simplesmente porque ela comeu mais, tem menos problema de saúde, é mais eficiente. Então volta à pergunta anterior. Quando eu estou pensando no PEV, eu não posso pensar no hoje, eu tenho que pensar no hoje, no amanhã e no depois da manhã, pensando no próximo parto. Porque a reprodução não é para emprenhar a vaca, deixar claro isso aqui para chocar um pouco vocês. Reprodução não é para emprenhar a vaca, a reprodução é uma ferramenta que permite a vaca parir novamente. Então eu tenho que pensar que essa minha ação é, na realidade, para ela parir novamente, através dela ter emprenhado. E para ela produzir bem novamente, que é através do parto que vem. Então qualquer coisa que eu interfira nisso aí, que vai interferir negativamente no próximo parto, eu tenho que ficar muito atento. Ou qualquer coisa que eu deixar de fazer que possa interferir. Dalton, eu gostaria da tua opinião também, até desse começo que a gente conversou. Quais são as considerações? Então, Zequinha, inclusive essa informação aí do atraso, né, do primeiro serviço, né, a gente tem os dados que corroboram isso, né? A gente tem bastante informação, inclusive fazenda da região, os dados do Gerar, né, que as vacas atrasam a concepção, a primeira inseminação piora. É bom dar um tempinho para a gente pensar, né? Vocês têm, todo produtor, dentro dos índices zootécnicos, vocês têm que fazer uma avaliação. Concepção na primeira, segunda, terceira e quarta inseminação. E o normal é que caia da primeira para a primeira é melhor que a segunda, que é melhor que a terceira, que é melhor que a... A pergunta é o porquê. Qual que é o mecanismo pelo qual a terceira inseminação é pior que a primeira? Grande parte das pessoas vão falar porque foi emprenando as boas, ficando as ruins. Mas nós temos um estudo que, na realidade, nós temos primeira, segunda e terceira inseminação na IA, primeira, segunda e terceira inseminação na TE. Na TE não tem essa queda. Então, deixa claro que tem outros mecanismos envolvidos. E um dos possíveis mecanismos envolvidos associado a isso é que a vaca começa a ganhar mais score de condição corporal, começa a engordar e começa a ter, entre aspas, o conceito que é um pouco discutido ainda, né, que a gente chama resistência à insulina, em que os animais, mesmo estando gordos, mesmo estando bonitos, entre aspas, com bom score, tem menos glicose disponível para as células e, consequentemente, é como se elas tivessem, né, em balanço energético negativo. Então, o conceito de balanço energético negativo pós-parto hoje diminuiu muito, porque o manejo melhorou muito, mas talvez se eu atrasar para inseminar e, consequentemente, minha vaca entrar nessa síndrome de resistência à insulina, em que tem glicose circulante adequada, mas vai aumentando a insulina, por isso que chama resistência à insulina, mas tem menos glicose dentro da célula, na realidade, esses animais podem ter menor fertilidade. Então, tem alguns dados que sugerem isso de forma bem tranquila. Então, cuidado em atrasar, porque a hora que você está atrasando, você melhora a primeira, mas você piora mais ainda a segunda e a terceira proporcionalmente, que é o ponto aí. Vocês comentaram agora de um dos fatores de causa de infertilidade. São diversos, mas tem alguns que a gente precisa se atentar, assim, que, putz, tá acontecendo bastante no campo. Acho que isso é uma coisa que a gente precisa... Então, vamos lá, né? Nós vivemos um país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza, né? Beleza. Então, estresse térmico. Vaca de leite de alta produção é de clima temperado. Nós trouxemos as vacas para os trópicos. Vocês têm algumas regalias aqui, mas tem estresse térmico também. Então, a pergunta para o produtor, Clara, lá em casa tem estresse térmico? Não sei. Qual que é a concepção no inverno e no verão? Se for a mesma, não. Se for diferente, e se no inverno for maior que no verão, sim. E se for pior, tem que andar na fazenda e ver que mecanismo que eu tenho para resfriar mais a minha vaca para que ela sofra menos de estresse térmico. O que é estresse térmico, né? Estresse térmico é algo que o animal está no nome, está estressado e, consequentemente, ele gasta energia, gasta mais energia para dissipar calor. E para gastando mais energia para dissipar calor, vai menos energia para a produção de leite. Então, a eficiência biológica de produção de 1 litro de leite no inverno é maior do que no verão. Porque no verão a vaca está gastando depende do estresse, né? Vamos falar de 10% a 20% a mais de energia para se manter, enquanto que no inverno esses 10% a 20% estariam indo para leite. Então, estresse térmico é dos pontos de maior estrangulamento dentro do nosso sistema, porque as fazendas melhoraram demais, tanto é que a produção de leite aqui nas fazendas, X não vou falar um número aqui, mas acima de 40, várias fazendas com essa média. Então, na realidade, é simplesmente porque melhorar. Tem genética, tem nutrição, tem isso. E
também conforto. Aumentaram tanto o conforto, melhoraram o conforto, mas continua tendo talvez problemas de estresse. E para responder essa pergunta, mais uma vez, é concepção no verão e no inverno. Concepção janeiro, fevereiro e março versus junho, julho e agosto. Pronto, o número que sair, saiu. Semelhante, você tem um bom manejo de conforto de estresse térmico. Diferente, não tem. Normalmente cai bastante, né? Então, é a vaca conversando com você, levantando a mãozinha e fala assim, estou estressada. Estou precisando de ajuda aqui. Preciso mais vento e mais água para me ajudar a resfriar. Em relação ainda ao tema estresse térmico, como que vocês veem agora essas novas tecnologias? Tem cross ventilation, tem se demonstrado que a reprodução melhora com as vacas dentro desse sistema? Vocês têm dados que olham nisso aí e diz sim, melhora bastante mesmo, tem essa eficiência, digamos assim? Tem melhorado bastante, né? Assim, fazendas que a reprodução caía para 50% do que era, agora cai só 20%, né? Então, melhorou. Só que aumenta a produção de leite, aumenta a densidade nutricional da dieta, aumenta a quantidade de ingestão de matéria seca, aumenta a produção de calor, então aumenta o risco de maior estresse térmico também. Então, você vai melhorando, mas mesmo assim a vaca vai respondendo de forma positiva, aumentando o risco de continuar com certo estresse térmico. Então, o nosso desafio é tudo que for para minimizar estresse térmico é bem-vindo na fazenda, traz retorno econômico a médio prazo, porque melhora leite e reprodução. E saúde, é lógico. Até um comentário. Há 30 anos atrás não se falava sobre estresse térmico, mas há 30 anos atrás não eram as vacas que nós temos hoje também, né? A gente já escutou cada comentário, né? Está tratando melhor das vacas que é de nós, né? Assim, mas é ela que nos trata também, né? Sim. Exatamente. Inclusive, não tem discussão, gente. Estresse térmico não tem discussão. Tem que fazer de tudo para minimizar. Investimento na fazenda de gado de leite, estresse térmico. 2, estresse térmico. 3, estresse térmico. Exatamente. Então, a turma de genética que trabalha com genética, né? Se a minha vaca tiver estresse térmico por 5 semanas antes do parto, impacta pelo menos hoje já sabe, pelo menos 2 gerações para frente. Além da genética lá, né? Além da vaca, né? As filhas da vaca, as netas da vaca. Então, a repercussão do investimento a médio prazo é muito favorável à estratégia para minimizar o estresse térmico. É o que você citou, efeito epigenético, ou seja, estresse na mãe, impacto no filho. A gente estava numa fazenda na região ontem, lá, conversando na fazenda, que tem os dados, né? E a fazenda aponta que no momento de estresse térmico que acontece, né? Na época do ano, a diferença de lactação de 7 quilos de leite, eles falaram. Né? Então, e concepção cai 10 pontos percentuais. Né? Ainda tá bom, 10 pontos ainda tá... Quando você vê queda no leite... É maior ainda. 10 pontos. De 40 para 30. Mas quando você vê queda na produção de leite, a queda na reprodução vai vir muito mais acentuada, né? Então, se caiu 3 litros, que a turma começa a assustar, a reprodução caiu 15, 20 pontos percentuais e tá tudo. E é isso mesmo que acontece. E é conceito, né? Então, produção de leite é herdabilidade moderada, ou seja, vamos só citar um número, 30. Reprodução é 5. Quer dizer que qualquer efeito negativo do meio interfere mais a reprodução que a produção. Ótimo. E a gente vê ainda, mesmo aqui, que é uma região que talvez não tem tanto... Não é tão quente, mas esses últimos anos tem se tornado, os últimos 2 anos aí, pegamos... Verão desafiador, né? Verões bem desafiadores aí, e conversa com o produtor, ele ainda tem um receio ainda dessa questão, será que eu invisto em ventilador, em aspersão, Não tenha dúvida, não investe, porque você vai para os países frios, né? Que tem 2 ou 3 meses de estresse térmico e lá eles têm sistema de resfriar a vaca. Nós temos que seja 6, lá em Minas nós temos 9, para não falar quase que 12. Então não tem discussão. Se tem algo que nós temos que preocupar, é dar conforto para os nossos animais. Sem conforto, não come, sem conforto, aumenta o custo energético para produzir 1 litro de leite. Eu poderia fazer alguma conta aqui, vou ter um segundinho. Já foi feito experimento, né? Claro que o custo energético para a produção do litro de leite aumenta mais de 20%. Vou deixar isso claro. Porque às vezes você está discutindo ali o custo da dieta e está ali espremendo o sistema. Mas se você não der conforto para a vaca, o custo da dieta vai aumentar, não por causa dos ingredientes, mas porque a vaca exige mais para poder dissipar calor. A vaca está ali ofegante, né?
Imagina, fica você ofegante ali por 5 minutos, você vai ver o tanto que isso te dá um mal-estar. Então, a vaca deixa de comer. Não tem jeito de ficar ofegante e ficar comendo. Então, inicia um ciclo negativo dentro do sistema de produção. É por isso que nós estamos falando nesse sentido. E se eu fosse para investir? Você não tenho dinheiro para fazer pista de trato, aspersão, com ventilador. Assim, na tua opinião, eu investiria primeiro, também, na opinião de vocês, investiria primeiro numa sala de espera com a parte de resfriamento, ou iria direto para o barracão da vaca para quem é confinado, por exemplo? Eu sou produtor de leite, eu tenho que dar condição para minhas vacas. Nós temos que parar de querer ganhar, querer produzir bem, querer expressão da genética que nós estamos usando, fazendo mais ou menos. Então, se a minha vaca precisa, eu tenho que dar para ela. Pronto. Com isso em mente, você tem que resfriar a vaca na hora que ela está comendo, que é pacote 2 em 1. Que a hora que você tira a vaca, dela está comendo, você vai para outro local para resfriar, ela vai ficar de pé, perder 1 hora, pelo menos, resfriando e deixando de comer. Depois ela vai lá e fica comendo. Aí ela vai ficar cansada, vai ficar menos tempo deitada, menos tempo ruminando, que vai interferir constituintes do leite. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma, a vaca tem que ser resfriada no local que ela está comendo. Ótimo. Em que, por 1 hora e 30 minutos, ela está comendo e sendo resfriada e, consequentemente, a hora que você abre o canzil, ela vai deitar, ruminar, mastigar, descansar e produzir mais X litros de leite. Excelente. É uma pergunta, assim, complicada, mas eu posso dizer que em segundo plano a gente coloca o resfriamento numa sala de espera, por exemplo? Resfriamento na sala de espera é para a vaca não esquentar. Ela já vai chegar quente, né? Não. Ela não pode chegar quente. Ela não pode chegar quente. Primeiro passo. Ela não pode chegar quente. E ali é o momento que você agrupa as vacas. Então, você não pode que aquele momento esquente as vacas. Senão, você aumenta o seu desafio no outro local. Sim. Então, sala de espera, para mim, é um local de manter a temperatura da vaca. Não deixar esquentar. O local de esfriar a vaca é onde que ela come. Porque, quanto tempo a vaca... Também temos estudos sobre isso aí. Se você resfriar a vaca por 15 minutos depois que você parou de resfriar, a temperatura volta ao mesmo ponto. Se você resfria por 1 hora, ela demora 1 hora para voltar àquele mesmo ponto. Então, o problema de sala de espera, no meu ponto de vista, é que põe a vaca, ninguém tem paciência de ficar esperando 2 horas a vaca ali. Além de tudo que nós falamos que vai ficar de pé sem comer, etc. Não fique esperando. Eu tenho 4 lotes, 4 horas passando, depois 4 horas. Rapaz, não cabe na minha agenda, infelizmente, né? De alguns pode caber, assim, na agenda, mas na minha eu acho que é meio difícil, né? Com problema de mão de obra, etc. Então, assim, eu acho que é uma dificuldade que tem para efetivamente resfriar a vaca. Molhar a vaca é uma coisa, resfriar a vaca é outra coisa. Molhar com 2 minutos eu molho ela e para mim tá tudo certo, molhei. Resfriar é outra história, nós estamos falando de resfriar a vaca. Baixar a temperatura da vaca abaixo de 39,1 graus centígrados. Vaca acima de 39,1 graus centígrados, temperatura intravaginal, aumenta a dupla ovulação, aumenta a perda de gestação e diminui concepção. Ótimo. Mas aqui a gente trabalha muito para fornecer o melhor protocolo de ATF, que é o que a gente está falando, mais adequado para a vaca, né? Mais próximo da fisiologia dela, né? Dentro do que ela é. Mas se o animal não está num conforto bom, não tem uma saúde boa, a expressão é baixa de cio, que é um forte marcador de se a vaca está boa ou não, né? De saúde. O protocolo faz uma função, corrige os hormônios da vaca, o folículo da vaca, o útero da vaca, para que ela consiga emprenhar e manter a gestação. Não corrige nada metabólico, não corrige temperatura, não corrige nada. Então, há 20 anos atrás, a turma queria usar protocolo de ATF em vaca que não emprenhava. Eles perguntavam para mim, mas não emprenha? Eu falei, mas não é milagre não. Né? Protocolo de ATF é uma ferramenta disponível para emprenhar proporcionalmente a fertilidade do seu rebanho. Se a fertilidade do seu rebanho é 30, o protocolo vai dar 30. Se a fertilidade do seu rebanho é 50, vai dar 50. Se a fertilidade é 10, vai dar 10. Está tudo certo. Esse é o número mesmo. Não tem nenhum milagre nessa história. Porque são outros fatores envolvidos. Ele faz uma função. Só para a vaca emprenhar precisa de 10 funções, por exemplo. Então, ele é apenas uma das coisas. E é isso que a gente vê no mercado muitas vezes. Não emprenha no protocolo. O que é no protocolo? Pode ser vários fatores, mas
técnico que indica o protocolo tem que saber justificar o porquê da indicação daquele E protocolo. a gente vê direcionar o protocolo para animais problema dentro da propriedade. Eu tenho que saber o que eu quero. Isso é de qualquer tecnologia. Tecnologia funciona? Sim. Tanto é que é tecnologia. Nós somos técnicos? Sim. Nós temos que acreditar em tecnologia? Sim. E se o pacote tecnológico não funcionou? Ou eu entendi errado, diagnostiquei errado, e sugeri errado, ou fiz errado. Porque funciona. Ou você está fazendo sugestão de algo que você não viu o trabalho publicado, dados, etc, etc, etc. Então, quando alguém usa e fala que não teve um bom resultado, fala assim, fica atento, que pode ser que não teve uma boa indicação ou não foi utilizada adequadamente. E até era a próxima pergunta, já que a gente estava conversando, o que eu preciso para definir qual que é o melhor protocolo para certas fazendas? Já comentou um pouquinho, mas Dalton, se puder responder para nós aí, o que você entende disso? Então, como eu disse atrás, né, o melhor protocolo que a gente viu é o que está mais próximo da fisiologia da vaca, do ciclo da vaca, né, Zequinha? Então, a gente tenta fazer algo semelhante ao que tem ali, né, para que a gente busque que a vaca tenha melhor fertilidade, uma melhor demonstração de cio, consequentemente, uma melhor concepção. Então, o que diferencia uma vaca de alta e baixa produção? Uma vaca de 20 e de 50 quilos? A produção. Sim. E o que está associado a isso? A ingestão de matéria seca. Então, a vaca de 20, só para me facilitar, come 20 quilos. E a vaca de 50 come 30 quilos. Então, poxa, o que será que é quando você almoça 1 quilo ou 1,5 quilo, né? Muda, né? Então, assim, o metabolismo da gente muda. Então, o que acontece com a vaca de altíssima produção é que ela come proporcionalmente mais com a dieta de maior densidade nutricional. E com isso tem maior clearance hormonal. Ou seja, vaca de leite de alta produção tem menos hormônios na circulação. Quais hormônios? Progesterona e estradiol. Qual que é a função do protocolo? Colocar mais progesterona e mais estradiol, que é o que está faltando na minha vaca. Tanto é que todos os nossos dados gerais mostram resultado de protocolo de IATF em vacas de leite de maior produção, sempre o resultado é maior que IA convencional. Presta atenção. Protocolo, resultado de concepção no protocolo de IATF, de um bom protocolo, a concepção é maior do que na vaca de IA convencional. Simplesmente porque... Estou falando dessa vaca de 40 quilos, estou falando de uma vaca de 10 litros de leite, né? Então, porque o protocolo coloca mais progesterona na vaca e faz ter uma maior expressão de cio, que é o que falta na vaca de alta produção. Então, o protocolo é a ferramenta, repõe esses hormônios e além disso, permite a gente inseminar em horário pré-determinado. Então, o protocolo é feito de uma forma que eu posso, assim, terça-feira de manhã eu vou ensinar minhas vacas. É uma ferramenta de gestão, gente. Nós estamos com um problema de mão de obra. Então, não dá para fazer mais algumas coisas. Então, eu vou lá e insemino na terça-feira de manhã às 9 horas, ou às 8 horas, ou às 4 horas, depois que a vaca sai da ordenha. Cada fazenda tem a forma de fazer a sua rotina, né? E, consequentemente, tem alta fertilidade. Isso mudou as fazendas. Então, uma das minhas conclusões vai ser: precisamos colocar a gestão da reprodução dentro do sistema. O que quer dizer isso? As fazendas quanto mais a fazenda faz gestão da reprodução, mais ela produz leite, porque as vacas emprenham mais no momento certo, da hora certa, produz mais leite, com menor custo por litro de leite produzido. Uma das perguntas que eu ia fazer, mas você acabou de responder, né? Como que a gente avalia a forma do sucesso do IATF dentro da fazenda? Del-Med do rebanho, cai. Em vez de ser 210, que era no passado, era várias fazendas acima de 200, hoje muitas fazendas entre 150 e 200. Ou seja, melhorou a reprodução. E melhorou a reprodução por quê? Porque eu inseminei mais vacas. E coloquei hormônios nela que elas permitiram elas melhorar a fertilidade. É lógico, associada a toda maneira de nutrição, de estresse térmico, etc, etc, etc. Mas se eu melhorar tudo isso aí, é o que falta no nosso meio muitas vezes. Só simplificando, veterinário, agrônomo, zootecnista tem que conversar, ué. Eles têm que estar participando de uma roda junta. Não pode cada dia um ter reunião. Um sempre vai falar que é outra coisa. Então tem que estar tudo junto. Então a gente tem que estar... A ferramenta, o técnico de reprodução é o técnico que deveria agregar as pessoas, porque ele, quando tem um baixo resultado na concepção, ele tem que levantar a mãozinha e falar assim: aconteceu alguma coisa, não sei o que, mas aconteceu. Pode ser de forma positiva ou de forma negativa. E chamar para a mesa o gerente, o dono, os outros técnicos envolvidos. Ser o cara que tenha... Porque o leite não despenca, assim.
Leite não cai assim. Reprodução, quando vê assim, dá um buraco. Deu um problema de reprodução. Aconteceu alguma coisa. Então chama para reunião e vamos conversar. É o termômetro do sistema. Infelizmente, muitas vezes a gente não vê isso acontecer, né? Mas que seria vital. Tanto é que as fazendas que contrataram o Tex para ficar dentro das fazendas, eu tenho certeza absoluta que elas melhoraram bem a fertilidade dos seus animais. Bom, aproveitando, a gente já falou da nutrição ali, eu e a Aline acabamos trabalhando mais voltados à nutrição hoje. Qual que, na tua opinião, o impacto da nutrição na reprodução? Agora vamos sair um pouquinho do estresse térmico lá, que a gente já falou, mas... O gasto energético, né? O custo energético, né? É isso. Então, o primeiro passo de vocês, nutricionistas, é dar conforto para a vaca. O segundo passo, não deixar estar com o estresse térmico, porque o custo da dieta diminui. O terceiro passo é entender de reprodução. O quarto passo é ajudar as vacas a empregar mais rapidamente. Acontecendo tudo isso, o custo por litro de leite produzido da dieta de vocês vai ser menor. Aí depois é o balanceamento do manejo da nutrição. Aí sim entra na área específica. É isso que eu estou falando. É tudo conectado. A vaca é tudo conectado. A vaca, né? Tudo conectado. E aí sim, a vaca tem que comer, não pode perder peso, deveria estar ganhando peso e tem que estar vendo também constituintes do leite, né? Então é apenas um parâmetro. Eu estou ali olhando os constituintes do leite, a gordura está boa, a proteína está boa, nitrogênio ureico no leite está dentro dos parâmetros adequados, dentro da disponibilidade de nutrientes que nós temos. Nós temos algumas dificuldades para ter esse número dentro de um parâmetro que a gente muitas vezes gostaria, né? Então é oferecer para a vaca condição para ela expressar o seu potencial. Um ponto que nós temos que avaliar as nossas vacas nos primeiros 30 dias. Então eu brinco. Como é que é a ascendência ou curva de produção de leite nos primeiros 30 dias nos meus animais? Então, eu, como técnico de reprodução, eu gostaria de vacas que aleitassem mais. Eu, como técnico de nutrição, queria a vaca que aleitasse mais, ou seja, produzisse mais leite nos primeiros 30 dias, porque está fazendo o formato da curva. Então, para mim, um dos principais parâmetros que tem para avaliar, igual você perguntou de reprodução, é a produção nos primeiros 30 dias. Eu faço a distribuição a cada 14 dias, eu posso pesar na segunda e na terceira semana e falo assim, pô, minhas vacas que estão produzindo 40 quilos, elas até reproduziram bem. Mas por que elas reproduziram bem em relação a de 30? Porque ela está bem, pariu bem, comeu bem, está bem, tanto é que está produzindo e vai reproduzir de forma adequada. Então, são parâmetros que nos permitem muito mais que a parte técnica, que é abrir o computador, fazer a dieta perfeita, perguntar para a vaca como que ela está respondendo ao pacote tecnológico que eu estou levando para ela. Concepção na primeira IA, leite aos 30 dias. Rapaz, vaca leitada concebendo bem, vai dar tudo certo. Esqueci, com saúde da glândula mamária, né? Sim, e com saúde da glândula mamária, que eu não posso esquecer, senão eu faço as duas coisas e não tem saúde, não vai dar muito certo também. Só para finalizar o assunto da nutrição, tem algum aditivo aí milagroso que a gente possa colocar que vai ajudar muito nessa questão de as vacas não estão emprenhando? Algum aditivo assim que a gente tem visto muitos experimentos, o professor está por dentro disso? Gordura? É uma pergunta muito abrangente, assim, para me tentar responder, né? Tem vários aditivos que permitem maior saúde para a vaca, né? Então, esses aditivos são bem-vindos, né? Então, tem 30 aditivos aí no mercado, todos, grande parte deles tem experimentos mostrando, né? E aí eu tenho que ter o meu bom senso ali de saber utilizar, né? Então, eu não vou citar algo... Tem alguns que não tem discussão que eu tenho que utilizar, sim, né? Eu tenho que... Depende também da fazenda, né? Então, depende da fazenda que eu falo, como faz a separação dos lotes. Então, eu tenho uma fazenda que eu tenho de vaca de 0 a 100 dias no lote 1 e tem fazenda que eu tenho vaca de 0 a 30 dias. Então, minha postura é um pouco diferente. Então, aqui, 0 a 30, talvez eu colocasse algumas coisas mais na dieta, porque mesmo aumentando o custo, seria muito bem-vindo. Leite, nesse preço que tem, talvez eu também colocasse de 0 a 100, porque está valendo a pena. Então, eu não posso citar um fato, dá vontade de citar um ou dois aqui, né? Mas, assim, se eu citar 3 ou 4, vou deixar de citar 5 ou 6, aí não ficaria legal para mim. Mas tem hoje muitos trabalhos na área de periparto, né, pré e pós-parto, deixando claro que tem alguns elementos simples que podem impactar
em produtividade, ou seja, mais leite aos 30 dias e melhor concepção na primeira IA. Tá? Show. Outro ponto que pega quando a gente fala de fertilidade, né, das vacas e reprodução, é a parte sanitária, né, a parte de doenças, né? Então, assim, é muito importante a gente ficar atento, né, com essas doenças, com controle veterinário, né? Ter um bom calendário de vacinação, seguir aquele calendário de vacinação conforme a ciência. Pode citar, por gentileza, quais doenças que você... Muito importantes aí, né? IBR, BVD, leptospirose, brucelose. Então, são desafios que a gente convive com eles nos nossos rebanhos, né? E alguns são difíceis a gente eliminar, mas um que é importante, junto com a vacinação, de eliminar é o BVD. É o PI que a gente tem a condição de detectar o PI, né? O PI, em um momento da gestação, né? A vaca se infecta naquele período gestacional, e a gestação é elevada e o animal nasce e ele é um persistente infectado. Um persistente infectado do BVD, ele libera vírus durante a vida dele. O outro professor fala que ele é uma metralhadora de vírus na fazenda, né? Então, a gente tem teste, a gente tem que detectar e eliminar esse animal positivo da fazenda. E junto com isso, né, garantir um bom programa de vacinação, respeitar aquele calendário, respeitar o que está na bula, usar uma vacina que tem comprovação científica, que tem os dados, né, que realmente ela protege o rebanho. Ótimo. Uma pergunta que sempre surge quando vamos falar em reprodução, acho que é unânime, quando tem uma palestra ou uma conversa sobre reprodução, sempre vai ter alguém que vai levantar a mão e falar: e nu? Impacta, não impacta? Como é que funciona? Na realidade, é apenas um parâmetro que está ali, que está mostrando como está o sistema, né? Então, se ele está alto, ou passei na proteína ou faltou na energia. Então, assim, é uma ferramenta, é igual febre, né? Febre mata? Não, o fator que levou a febre que pode estar matando, né? Então, vamos falar assim. Então, é uma ferramenta que tem ali, um número que tem ali, que nos chama a atenção de que algo está não balanceado. Algo passando ou algo faltando, né? Pronto. Se algo está passando, pode ser um fator negativo, algo que está faltando também pode ser um fator negativo por diferentes mecanismos, né? Então, nitrogênio ureico no leite, assim, primeiro ponto, muitas vezes os ingredientes que nós temos não permitem um número específico adequado. Segunda coisa, análise de tanque é apenas análise de tanque, eu tenho que ver a análise de indivíduo. Terceira coisa, meus animais pós-parto lá, igual nós falamos, dependendo do lote, elas precisam de mais proteína, aí eu é de 0 a 100, se eu acerto no 0 a 30, eu erro nos outros. Então, assim, no dia a dia da fazenda, muitas vezes o conhecimento não consegue ser 100% aplicado devido às coisas que existem dentro da fazenda, os fatores no nosso dia a dia. Então, trabalho, vai voltar tecnicamente à sua pergunta. Trabalho no passado foram feitos em que o NU para fazer efeito negativo tinha que ser bastante alto, tá? Para interferir negativamente na qualidade do embrião. Aí você pega dados de campo em que o NU está citado, associado, nesse caso, associado, né, com menor fertilidade. Que pode ser, inclusive, porque quando você tem um nitrogênio ureico alto, você está interferindo negativamente, inclusive, no fígado e, consequentemente, aumentando o gasto energético, e parte dele está alto, pode ser porque está faltando energia, então pode ser outro mecanismo. Então, sim, é algo... Não é tão simples de responder. E para ficar claro isso aí, se eu chegar e for na Nova Zelândia, que tem alta fertilidade, que os animais estão naquele azevém, que tem proteína de 20 e tantos %, para não falar que é mais, com proteína solúvel altíssima, o número daqueles animais é altíssimo. Só que a produção de leite delas é baixo. Então, e lá não tem problema. Então, eu pegar só um quadradinho para tentar entender o que está acontecendo, o risco de eu errar, a minha interpretação é muito grande. Então, tem que ter uma visão do conjunto, né? Então, no tanque está alto, tem que fazer do lote 1, 2, 3, 4. Tem que fazer dos indivíduos, tem que saber a proporção, tem que saber o quanto que está alto e aí começar a entender o porquê que ele está alto e quais são os mecanismos envolvidos. É lógico, o primeiro é o balanceamento da dieta e ver se está adequado. Segundo, se eu tenho ingredientes que pode, entre aspas, né, aumentar o bypass ali, que seja para diminuir o ruminal que está absorvendo. E aí eu tentar entender isso aí. E concluindo, pode ser que alguns estudos mostrem uma coisa, outros, porque os fatores que estão levando esse no alto podem ser um pouco diferentes. Muito bom. Gente, devido ao tempo, eu preciso ir para essa pergunta. Já passou?
Já, passar aqui, ó. Passa rápido, passa rápido. Voando aqui. Mas eu acho que a gente precisa trazer essa pergunta. Desde o começo a gente conversou, né? Mas vamos trazer ela para o final para fechar ali com uma chave de ouro aí. O que a gente vê de pesquisa atualmente? O que está aparecendo aí, surgindo? E até mesmo para o Dalton, o professor, poderem citar o programa das OETs, né? O Gerard, se vocês puderem citar um pouquinho o que é, como é que funciona. Você citar alguma coisa de pesquisa. Então, tem várias pesquisas de manejo de nutrição, de conforto, etc. Mas uma das pesquisas mais bem-vindas que tem são as de genética, né? Assim, hoje, os programas de genética melhoraram demais, estão disponibilizando animais de altíssima qualidade, com constituintes altos, com fertilidade, com CCS baixa, alguns até com um pouquinho já com termotolerância. Então, assim, para fertilidade, a gente tem vários trabalhos com DPR e fertilidade associados, né? Sendo fatores importantes. Então, é uma ferramenta muito simples, muito barata de ser implantada e fica no seu rebanho para sempre. São as ferramentas genéticas. Eu acho que cada vez mais o genoma. Com tudo isso associado que permite, né? Então, cada vez mais os produtores ficarem atentos nas oportunidades de genética que existem para ter um rebanho com saúde. Existe genética para saúde, existe genética para todas as características, né? Então, assim, é das tecnologias interessantes que devem ser incorporadas e tem melhorado muito os rebanhos, né? Então, eu colocaria uma certa ênfase cada vez mais preocupar, e nós estamos numa região que se preocupa muito com genética, né? Mas a genética que eu quero de acordo com os meus objetivos da minha fazenda a longo prazo, porque a genética é de médio e longo prazo. E a gente pode quebrar esse paradigma, né? De que a gente pode puxar DPR com produção, com produtividade. Tem tudo no mercado, né? Tem talvez a proporção A e B que seja diferente, mas tem animais, né? Com todas as características que eu quero no mercado. Eu que tenho que ter uma paciência e ceder de um lado para querer do outro. Quem quer tudo não tem nada, né? Mas assim, eu tenho que ter um jogo de cintura para saber o que mais impacta, né? Então, se a minha fazenda tem um problema, entre aspas, se eu tenho maior dificuldade com reprodução, tem genética para melhorar a reprodução. Se eu tenho um problema de saúde, tem genética para isso. Agora, né? Então, o problema é leite, né? Tem genética para leite, tem para todo lado. Então, tem genética para tipo. Então, tem tudo isso aí. É como compor minha fazenda, o que eu acredito que é melhor a médio e longo prazo. E em relação ao projeto de extensão? Sim, então, a gente, em relação ao projeto o programa Gerar, né, que a gente falou, inclusive o Zequinha está com a camisa hoje aí, então, a gente está nesse programa aí há quase 20 anos. Isso começou no gado de corte, né? Então, a gente tem aí veterinários que estão com a gente nessa iniciativa, mais de 200 veterinários no Brasil, e depois esse programa a gente levou isso para o gado de leite, né? Então é um programa muito bacana, capitaneado pelo professor Zequinha, que as OETs acreditam muito nesse projeto e nesse programa, né? E levando ciência, levando pesquisa, né? Discutindo isso com os veterinários, aí montando estratégias, juntando com os desafios que eles têm nas fazendas, propondo evolução, melhoria. Daí eles trazem os dados, isso é analisado. Então a gente tem um banco de dados gigantesco. Inclusive esse ano no Novos Enfoques, um pesquisador que está lá nos Estados Unidos até elogiou durante o evento essa iniciativa que acho que é a maior do mundo, né, Zequinha, de número de dados que a gente tem. Então isso é muito rico e isso é para o produtor, isso é para a fazenda, né? Para aplicar na fazenda. O programa Gerar começou há praticamente 20 anos atrás, né, em que desenvolvemos protocolos para assim, vamos ver se funciona mesmo. Aqui na ciência produzir, agora vamos ver se funciona mesmo. Chamamos X técnicos de campo, foi em gado de corte, começou inicialmente e colocou à prova. E hoje nós temos mais de 13 milhões de dados em gado de corte, e sim é o maior do mundo, né? E dos mais, nessa área acho que é o mais antigo, inclusive. E vem trazendo, fazendo reuniões, levando os dados, mostrando para os técnicos os dados que eles estão produzindo, que número que está saindo, como interpretar aqueles dados e o que eu faço com aqueles dados que me permite ajudar a melhorar o sistema. Então, nada mais é que a parceria, né, no caso, as OETs é a parceira que banca o sistema, né, a universidade. Então é um projeto entre as extensão, os colegas de campo que vão lá, fazem, acreditam e levam, né, visando tudo um ponto só, melhorar para o produtor a eficiência reprodutiva e, consequentemente, a eficiência produtiva e, consequentemente, a capacidade de maior
produtividade ou melhor remuneração pelo produto, dependendo se for corte, carne ou leite aí no caso, né? Então, assim, não tenha dúvida que é um projeto que deu certo, que dá certo, que tem bons frutos, que tem vários projetos similares hoje, que é muito bem-vindo, porque o que interessa é mais pessoas fazendo as coisas certas, as coisas boas para melhorar o sistema. Então, a gente pode ter uma expectativa de que o projeto Gerar ainda vai trazer muita informação nova pro nosso dia a dia, assim, que a gente tem atualizações. Tem muita gente boa no mercado. Tem muitos técnicos muito bons no mercado. Eles fazem um excelente trabalho. E quando a gente põe ali, na realidade, a gente coloca em discussão e fica muito interessante a reunião, porque eles trocam informações, mostram os dados e a gente dá a nossa visão sobre aquilo. E aí eles têm a chance de discutir, fazer. E quando tem produtor na reunião, de vez em quando tem alguns produtores, aí que enriquece mesmo, porque o produtor fica à vontade para fazer perguntas que é do dia a dia. Tanto é que o nosso bate-papo aqui, vamos fazer um bate-papo como se fosse entre produtores, né? Porque permite ele entender o que aquela tecnologia que por acaso alguém falou com ele pode impactar no dia a dia dentro do negócio dele, né? Não é apenas algo longe, é algo que pode impactar dentro do negócio. Excelente. Bom, tá chegando aí o nosso término. Vamos concluir então. Vou pedir aí rapidamente uns 3 minutinhos aí para cada um de vocês, por gentileza, para o que vocês sugerem ainda para melhorar ainda mais a questão da produção relacionada à reprodução aí nos nossos rebanhos para os próximos anos e no geral, por gentileza. Quer ir, Dalton? Chega o rei. Depois eu vou. Tá. Bom, a gente está sempre, né, discutindo com os veterinários, com os produtores, né, levando ciência, né? Então a Zoetis está muito baseada em ciência. Tudo que a gente indica é baseado em ciência, levando isso através dos nossos produtos e serviços, né, de alta qualidade, junto com a parceria da Castrolanda, né, que chega até o produtor e faz essa tecnologia chegar lá à frente, né? Então a gente está sempre incentivando, né, usar a tecnologia da forma correta. A gente fala da melhor tecnologia que é para a vaca, não é que caixa na agenda do veterinário ou da fazenda, né? O que é o melhor para a vaca realmente, né? Que ela mostra para a gente, né, o que é o de melhor. Então, nessa linha que a gente está caminhando, eu queria agradecer mais uma vez a Castrolanda, agradecer a Zoetis, né, que permitiu a gente estar aqui hoje, né? A Zoetis é uma empresa global, de liderança de mercado, de inovação. Então, tem produtos e serviços de tecnologia, de alta tecnologia, né? Então, a gente trabalha desde prevenção, detecção, tratamento, então, com os animais, né? Então, esse é o nosso propósito, né? Levar a melhor qualidade dos animais, melhor sanidade e um alimento de melhor qualidade, que é o leite aqui, que é um alimento riquíssimo e muito nobre, né? Então, como conclusão nossa aqui é que tecnologia funciona. Devemos usar tecnologia. Existe muita tecnologia disponível. O segredo é qual tecnologia que eu devo utilizar na minha fazenda. Não consigo usar todas, muitas vezes, mas algumas são essenciais. De baixo para cima, qual que são as essenciais para o meu manejo aqui, para me ter a maior produtividade. Por isso que entre 3 produtores, um vai usar A, B e C. Pode ser que sim, né? Ponto, esse é um ponto. Outro ponto é que nós temos que formatar. Reprodução, tem várias coisas que a gente tem que formatar. E uma é reprodução, e o protocolo de ATF é uma ferramenta que permite eu formatar o sistema. Ou seja, segunda-feira o técnico vai na fazenda, na outra segunda ele vai de novo, na quarta ele vai de novo, né? E na sexta ele insemina meus animais de manhã entre 9 e 12 horas. Então, são coisas... As tecnologias da reprodução, se eu não colocar no formato, se eu não intensificar a utilização, eu não vou ver o resultado disso aí. Então, você vê fazenda, às vezes, né? Não, aqui eu tenho certeza que não é assim, mas em nossos lados, que ele faz protocolo a cada 28 dias. Não, tem que fazer protocolo a cada 14 ou 7 dias. Se o técnico está dentro da fazenda, 7 dias anda mais rápido que a 14, que anda mais rápido que a 21, que anda mais rápido que a 28. Como você está querendo andar rápido, você tem que usar de rapidez para você conseguir o seu objetivo. Então, concluindo
Vamos usar a tecnologia, vamos acreditar nas tecnologias, quem nos for vender tecnologia, mostrar as informações, os dados, o porquê que eu devo usar e o possível retorno econômico daquilo e a necessidade porque ele está fazendo aquela indicação e vamos colocar isso num formato de utilização dentro do meu sistema para que eu possa colher o resultado a médio e longo prazo. Excelente, muito obrigado. Aline, gostaria também das suas considerações finais, por gentileza. Na verdade, essa conversa pra gente é muito legal. A gente pega as informações aqui e passa ali pro produtor sempre, né? A gente sempre faz essa troca. Então, estar com vocês aqui hoje é muito importante pra gente da equipe. Toda a equipe do Negócios Leite ficou muito feliz que a gente conseguiu trazer vocês hoje. Então, vai ser um podcast que eu vou sair recomendando para todos os nossos produtores, né, Juliano? Que assista. A gente precisa que eles assistam. É isso, é agradecer aí o pessoal. E eu acho que essa conversa tem muito valor, assim, para todos só nós. Um comentário, né, Aline? Assim, e o programa, o nome, né? Conecta, né? Uhum. Perfeito, feliz demais e isso aí, porque na realidade, tecnologia, a gente tem que conectar as tecnologias. Sim. Porque a vaca é uma só. Se eu ficar, um olha o pé da vaca, um olha o dedo da vaca, um olha a reprodução da vaca, um olha sei lá o que da vaca, um olha o rumo da vaca. A vaca é uma só. Uhum. Eu brinco, a gente tem que jogar tudo dentro do saco, chacoalhar e ver o que sai. Então o nome mostra claramente que as tecnologias têm que se conectar entre si para que saia leite desse pacote tecnológico, né, basicamente. A caneca é um presente do Negócios Leite para vocês. Aí, ó, que bom, obrigado. Nossa, uma lembrança aí. Uma lembrança, exatamente. Então, obrigado, professor. Obrigado, Dalton. Obrigado, Aline. De todo esse resumo aí, de toda essa conversa. Agradecer mais uma vez a vocês, em nome da Cooperativa Castrolanda, nossos parceiros. E o pessoal que nos assistiu até aí, com certeza passou muito rápido. O tempo para nós passou voando e o pessoal com certeza também passou voando também. E até o próximo episódio para quem acompanhou. E um abraço para todos aí. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado.